Comunque via della Pergola numero 7. La scatena pure. Ascolta, ma qui hai capito, qui c'è una ragazza morta. E lui richiedente si chiama Amanda. Amanda Canox. Io te ne Roberto. Merda. Há os que acreditam na minha inocência. E há os que acreditam que sou culpada. Não existe meio termo. E se eu sou culpada, significa que sou a figura mais temível. Porque eu não sou previsível. Mas, por outro lado, se sou inocente, isso significa que todos estão vulneráveis. E esse é o pesadelo de todos. Ou eu sou uma psicopata em pele de cordeiro, ou eu sou você. É visível que isso não é luto. Não entendo como luto. Acho que a reação de cada um a um fato terrível é diferente. Suas colegas de quarto, seu namorado, a polícia, todos dizem a mesma coisa. Eles acharam a sua reação diferente. Esquisita. Estranha. O que a torna estranha? Se você buscar na internet Amanda Knox, encontra 7,1 milhões de resultados. Você sabe melhor do que ninguém que milhares deles não são gentis. Ela é o demônio com rosto de anjo. Uma manipuladora impiedosa? Predadora sexual. Você fazia sexo depravado? É uma pergunta insensível, mas temos que falar do assunto. Isso gera dúvidas. Você praticou algum ato experimental que hoje a constrange? Você matou Meredith Curcher? Não. Você estava lá naquela noite? Sabe de alguma coisa que não contou à polícia? Sabe de alguma coisa? Não. Antes da Itália, eu tinha uma vida feliz. Amanda, está ansiosa para ver o Davi? Que Davi? Davi, a estátua de Davi. Essa é boa. Eu era esquisita e não via problema nisso. Eu era ridícula e não via problema nisso. Eu me via como uma princesa guerreira, como a Xena. Me lembro de pensar que eu era diferente. Eu tenho meu jeito, mas vou encontrar o meu lugar. Eu sei. Na faculdade, eu me sentia um pouco atrasada. Foi uma dose, Amanda. Foi uma dose e meia, tá? 1,5. Eu não era muito independente. E achei muito importante sair da minha zona de conforto para tentar me tornar adulta. A Itália tem tanta história. Ruínas, arte, vinhedos.
Eu pensei que eu me encontraria nesse lugar novo. Está animada para morar na Itália? Pra caralho, vadia. Tu fala americano, americano, americano. Eu passei as primeiras semanas descobrindo a cidade. Ma se bevi whisky and soda, cosa siente disturba? Eu morava com 2 garotas italianas e uma inglesa da minha idade, que era muito sofisticada. E morávamos numa casa linda com vista para o vale. Como se ele fosse meu. Eu esperava fazer parte desse programa acadêmico. Mas eu não tinha trabalho. Então precisei arrumar um emprego. O Patrick Lumumba estava tentando alavancar seu bar. Ele me contratou esperando atrair clientes. Juro por Deus, eu não entendo porque as pessoas não acham que os homens sejam atraentes fisicamente. Em Seattle eu era bonitinha. Na Itália eu era loira norte-americana linda. Eu nunca tinha passado por isso. Eu fui a um concerto de música clássica, vi uma garota sozinha. Ela era muito bonita. E quando olhei para ela, ela olhou para mim. Eu era tão tímido que, mesmo quando ela me olhou e sorriu para mim, eu me virei para trás e pensei, será que ela está olhando para alguém atrás de mim? Não era, era eu. E quando eu percebi isso, por que não conversar? Ele reconheceu na hora pelo meu sotaque que eu era norte-americana, que eu falava inglês, e começou a falar comigo em inglês porque sabia. Pelo menos um pouco. Eu mostrei para ela as belas paisagens de Perúdia, que eu achava muito romântica. O meu coração estava disparado, tipo, tá rolando um romance. Então eu a beijei. Comparado com muitos rapazes que diziam automaticamente oi gata, ele era muito gentil. E eu fiquei totalmente encantada. Então fomos para casa. Eu queria fumar, tentei enrolar um baseado, mas nós pensamos numa coisa diferente. E a noite teve um final feliz. Eu nunca tinha me apaixonado. A partir dali, assim que eu saía da aula, nós fazíamos caminhadas, comíamos pizza, íamos aos mercados de rua. Ele queria me dar um perfume, porque todas as mulheres italianas usavam perfume. Foi só uma semana, mas passamos todos os dias juntos, tirando fotos, fumando maconha e fazendo amor. Buonasera dal telegiornale dell'Umbria che apre con una notizia luttuosa. Meredith Kerch, 22 anni di nazionalità inglese, l'hanno trovata morta nella sua abitazione di via della Pergola. Tutti gli elementi finora emersi indicano che si tratta di un omicidio. La scena del crimine è un ricordo che mi accompagnerà sempre. C'era sangue dappertutto. Il corpo nudo della ragazza è stato coperto. Ci sono segni di apprensione violenta, soprattutto alle braccia, se ben ricordo. La gola, una lesione estremamente profonda che mi ha colpito perché era molto pesante come lesione. Dici, ma chi è il responsabile? È un mostro questo. Dal primo momento io vidi i 2 ragazzi, erano intenti a consolarsi, a delle effusioni distonici rispetto al momento. Le ripete mentre cacciano la barca. Basta, per favore, per piacere, procediamo per cortesia, per piacere, per pietà, Un
assassinato sempre fascina as pessoas. Um pouco de intriga, de mistério, quem o cometeu. E foi numa linda e pitoresca cidade montanhosa do interior da Itália. Foi um homicídio especialmente brutal, com a garganta cortada, seminua, sangue por toda parte. O que mais se pode querer de uma reportagem? Não sei, talvez só esteja faltando a família real e o Papa também. Foi a primeira vez que eu cobri um caso em Perugia. E é claro que a primeira coisa a fazer é falar com os envolvidos. Porque para descobrir os fatos, você precisa estar no local. Você tem que estar preparado. As autoridades de Perugia sofriam uma pressão intensa. Na Itália existe a expressão bela figura. Uma bela impressão, manter as aparências. Eles chamaram a atenção da mídia internacional e queriam mostrar que eram capazes de lidar com uma coisa daquela magnitude. É impossível se preparar para a notícia que recebemos na sexta-noite. As palavras são incapazes de descrever como nos sentimos agora, além de estarmos totalmente devastados pela perda trágica de nossa filha e irmã Meredith. Não é exagero dizer que Meredith tocou a vida de todas as pessoas que conheceu, com sua personalidade contagiante, seu sorriso e seu senso de humor. Nós amávamos Meredith antes e ainda a amamos, e ela fará parte da nossa família para sempre. Mi è venuta la madre di Meredith e la madre mi chiese di poter vedere la figlia e ricordo rimase assorta in silenzio e poi mi fece un gesto, mi chiese come il permesso per darle un bacio. Io sono tra l'altro ho una famiglia, sono padre di 4 ragazze, quindi l'ho colto questo dolore immenso. Io sono cattolico, quindi credo 2 cose che sono non sempre facili, di cui tener conto insieme. Che Dio muove il mondo, ma gli uomini sono assolutamente liberi nel compiere le loro azioni che vanno ad essi riferite proprio in quanto esseri liberi. Gli investigatori sono ore di lavoro a 360 gradi per definire il movente, le frequentazioni della ragazza, le amicizie e i possibili legami sentimentali. Gli inquirenti non escludono alcun movente. E domani l'autopsia. O lugar estava repleto de jornalistas. Se houvesse qualquer boato, qualquer novidade, os jornalistas tentavam ficar à frente dos concorrentes. Nós estávamos acampados do lado de fora do necrotério, esperando o patologista sair. Eu sou fluente em italiano e acho que eles gostaram do fato de eu ser um jornalista britânico falando com eles. Eu também sou uma celebridade agora. Então tive a permissão de entrar para relatar os fatos. A autópsia concluiu que havia ocorrido algum tipo de violação sexual no corpo de Meredith. Vestígios do DNA de um homem em seu corpo. Eu lembro que ele me disse que havia pequenos cortes na bochecha, como se alguém a tivesse machucado ou torturado. Foi quando a polícia e a promotoria começaram a dizer que foi um crime em grupo. Uma brincadeira sexual que acabou mal. E nós conseguimos publicar isso na imprensa britânica antes de todo mundo. Aquele furo foi nosso, e ele estampou as manchetes do mundo inteiro. Ver o meu nome na primeira página, com uma história incrível que todos comentavam, foi uma sensação fantástica. Foi como fazer sexo, ou coisa do tipo. A Meredith era minha amiga há algumas semanas.
Não éramos amigas íntimas. Mas fiquei muito chocada com o que aconteceu com ela. Não fazia sentido. Foi brutal. E poderia ter acontecido comigo. Mas eu estava no apartamento do Rafael na noite do assassinato. Nós assistimos a Amélie e no meio do filme recebi uma mensagem de texto do Patrick dizendo que não precisava ir trabalhar. Nós acabamos de ver o filme, fizemos o jantar, eu li para ele um trecho do livro do Harry Potter em alemão. E depois disso nós ficamos na cama dele, conversamos, fizemos caretas um para o outro. E aí começamos a nos beijar, depois fizemos amor e então dormimos. Na manhã seguinte, quando acordei, eu disse a ele que iria voltar para minha casa. Eu fui até lá e quando cheguei, a primeira coisa que eu notei foi que a porta da frente já estava aberta. A área comum estava normal. Meu quarto estava normal, bagunçado, mas normal. Eu tirei a roupa e entrei no banheiro. E notei que havia algumas gotas de sangue na pia. Mas eram só algumas gotas de sangue. Então eu escovei os dentes e tomei um banho. Quando eu saí do chuveiro e pisei no tapete, foi quando notei uma mancha bem grande de sangue no tapete do banheiro. Mas eram só algumas manchas de sangue e eu só achei que alguém tinha se cortado ou algo assim. Foi só depois que eu tinha acabado de secar o cabelo é que eu vi as fezes dentro do vaso. E isso me deixou arrepiada. De repente, eu tive a sensação de que havia mais alguém na casa comigo. Então eu pensei, caramba. Então procurei o Rafael e contei para ele o que eu vi. Eu fui até lá e vi toda aquela bagunça. Foi muito estranho. E eu fiquei um pouco surpreso por ela ter tomado banho dentro da casa sem ter estranhado. Nós fomos até o quarto da Meredith, mas a porta estava trancada, o que era muito estranho. Então eu bati de leve e chamei a Meredith. Então bati com mais força e a chamei de novo. E finalmente eu disse, Rafael, você pode tentar arrombar a porta? Não sei se a Meredith sai dentro ou não. Ele tentou abri-la com chutes 2 vezes, mas não adiantou. Pronto, buongiorno, senta, qualcuno è un moto di disordine, c'è una porta chiusa, ci fu visto pure macchie di sangue nel bagno. C'è una porta chiusa? Qual è la porta chiusa? Sì, una delle conquiline che non c'è, non sappiamo dove. No. Va bene, adesso mando una pattuglia così verifichiamo la situazione. A polícia nos expulsou da casa e arrombou a porta de Meredith. Eles disseram que havia sangue por toda parte e que ela tinha sido degolada. Foi como eu soube que a Meredith estava morta. Io ho avuto sempre una grande passione per l'investigazione. Mi piacciono molto i film gialli, Sherlock Holmes per esempio, perché proprio riusciva a cogliere particolari che sembravano insignificanti. Perché la ragazza è stata coperta? Una donna che abbia partecipato al delitto tende a coprire il corpo nudo dell'altra donna. All'uomo, a uno sconosciuto, non verrebbe in mente questa cosa. La cosa che mi ha più colpito è il tentativo di effrazione. Non hanno preso niente. E mi ricordo che non c'erano sul muro tracce di arrampicatura e immediatamente da allora che non ho cambiato idea ho immaginato subito ad una messa in scena che era volta, non poteva avere altra funzione che questa, e cioè allontanare i sospetti da chi poteva essere sospettato perché aveva una particolare relazione con quella casa.
No dia seguinte, me levaram de volta para casa. Foi a primeira vez que eu pude entrar depois que ela havia sido isolada como a cena do crime. E eles me pediram para examinar a gaveta de facas para ver se estava faltando alguma faca. Então eles queriam saber se a própria arma do crime estava faltando dessa gaveta. E foi só então que a ficha caiu e eu fiquei histérica. Cominciò a sbattere le palme delle mani sulle orecchie, come se ci fosse il ricordo di un rumore o di un suono, di un grido, il grido di Meredith. E allora, indubbiamente, io cominciai un po' a pensare ad Amanda. Alô? Amanda, é a Brett. O que está fazendo? Estou indo para casa. Estou saindo da casa de um amigo de Rafael. Então o Rafael é o seu namorado? Sim. Ele é gostoso? Vou mandar uma foto. Manda agora. Amanda, sinto tanto sua falta. Eu sei. Tive um péssimo dia hoje. Uma droga. Na delegacia eu estava tão nervosa, eu achei que fosse cair no choro porque estava muito abalada. Mas agora me sinto bem falando com você. Querida, não se preocupe. Quando isso acontecer, pense. Estou na Itália e estou com o Rafael. Tenho 20 anos e quando me lembrar deste ano, vou pensar que foi o melhor ano da minha vida. La sera del 5 c'è una svolta nelle indagini. Sollecito viene invitato in questura. Amanda, che non era stata convocata, si presenta lo stesso, lo segue. Ela estava esperando no corredor da delegacia quando eles começaram a ser muito agressivos comigo, fazendo perguntas como: o que aconteceu naquela noite? Naquela noite, eu sei que estava no meu apartamento, sei que passei a noite com a Amanda, sei que ela dormiu comigo. Mas eles não ficaram satisfeitos e começaram a me pressionar e ficaram muito agressivos. Esse policial me disse que Amanda mentia o tempo todo, que era uma vadia idiota, uma vaca que não se importava comigo. Sua situação é muito ruim. Depois de muito tempo, a realidade à sua volta começa a se distorcer e não é tão nítida. Poi sollecito cambia versione. Prende le distanze da Amanda. Dice: io finora ho detto un sacco di bugie perché me l'ha fatta dire lei. In realtà quella notte io stavo a casa e Amanda che non stava con me ed è tornata verso le 1. Mettiamoci nei panni di Amanda. Tu accompagni, diciamo, il fidanzato alla polizia. Ovviamente ti trovi in un'altra stanza, non sai che cosa dice. Poi a un certo punto ti vengono a dire quello che è il suo fidanzato ti ha sganciato. Eles queriam provar que eu tinha saído e queriam meu celular. E eu disse: é só olhar meu celular, eu não saí. Eu não fui trabalhar naquela noite. Eu devia ter ido trabalhar, mas não fui, eu não saí. Eles vasculharam o celular e acharam essa mensagem que eu tinha enviado ao Patrick, que dizia: "Ci vediamo più tardi, buona serata", que literalmente quer dizer: nós nos vemos mais tarde, boa noite. Have a good night. Eu disse que ele tinha me enviado essa mensagem dizendo para não vir trabalhar e eu respondi: tudo bem, te vejo mais tarde, boa noite. E eles disseram: não, ela quer dizer que você ia encontrar alguém. Você marcou um encontro com alguém e não se lembra. É óbvio que a sua mente está fodida, ou você vai ficar do nosso lado ou do lado do assassino. De que lado você está? Eu fiquei tão confusa que eu disse: eu não sei que merda tá acontecendo. E um dos caras disse: merda? Eu entendo merda, você que vá a merda. Ele achou que ele estava xingando. E eu comecei a chorar e num certo momento um dos policiais bateu na minha cabeça e disse: lembre-se. Depois bateu de novo e disse: lembre-se, ponha sua cabeça no lugar. E eu desabei. E começou a surgir na minha mente a rua na frente do apartamento de Rafael. A minha porta da frente sendo aberta. Patrick na sua jaqueta marrom de couro.
E a Meredith gritando. E eu pensei que isso queria dizer que eu estava me lembrando de que ele a tinha matado. E io sono rimasto sbalordito, perché quello che lei ha detto significa che in qualche modo è concorsa nell'omicidio. È sollecito, ha mentito, perché l'ha fatto? E quindi ho ritenuto di disporre il fermo di tutti e tre. C'è altrettanto grande tristezza per una giovane che ha trovato la morte e c'è grande soddisfazione della polizia perugina per aver dato le risposte che non tutti forse si aspettavano neanche in così breve tempo. La stampa pressava il risultato, abbiamo sentito il peso della responsabilità di una città che voleva una risposta certa e la voleva subito. Non sarò qui a ringraziare abbastanza e sufficientemente tutti quelli che in questa indagine ci hanno messo, al di là della loro professionalità, anche il loro impegno morale. Caso chiuso. Caso encerrado. Parecia que tinham prendido algum chefão da máfia pela forma como reagiram. Os advogados foram cruciais. Eu tinha acesso a um dos advogados. Ele me entregava os depoimentos. Eu acho que os estabelecimentos de fotocópia em Perugia devem ter ganhado uma fortuna naquela época. Nós ficamos a par desses detalhes. Os amigos de Meredith contavam como Amanda se comportava na sala de espera. E um dos amigos dela disse, espero que Meredith não tenha sofrido muito. E a Amanda, é claro que ela sofreu, ela foi degolada. Nesse depoimento, um policial afirmou, Amanda e Rafael estavam se beijando. Ela deu cambalhotas e fez exercícios de alongamento. É claro que fez isso, ela é maluca, completamente louca. Quem se comporta assim? Os guardas foram até a minha porta e disseram, você tem uma visita. Eles me colocaram numa sala especial. E lá dentro estava minha mãe, ela estava chorando. Ela chegou perto de mim. Mamãe. Eu sei que é assustador, você está bem? Eu estou bem. Amanda, sente-se. Traga uma cadeira para cá. Eu sabia que tinha feito merda e eu não sabia o que fazer. Eu me sentia como uma criança. E sabia que ainda era uma. De que adiantava fingir? Eu precisava da minha mãe. Os advogados disseram que não importa se você cometeu o crime. Eles precisavam saber a verdade. Sim, eu estou te dizendo. Então você não sabe quem a matou? Não faço a menor ideia porque estava com o Rafael na casa dele. O que mais me incomoda é porque o Rafael mentiu. Vamos torcer para que ele esteja na mesma situação que você, que está sendo pressionado. Sim, é como se ele estivesse sendo espancado. Os advogados disseram uma coisa interessante. A Amanda se envolveu numa trama bem maior do que ela. Porque isso se transformou numa verdadeira farsa internacional. Está falando sério? Sim, toda a família está sendo atacada pela mídia. É uma loucura. Nós já tínhamos boas fotos de Meredith. Ela era uma mulher muito atraente. E a Amanda Knox também estava envolvida. Uma bela loira de 20 e poucos anos. Tinha um apelo sexual. Um crime entre garotas, digamos assim. Os repórteres estavam em seus quartos de hotel e todos procuravam Amanda Knox na internet. E apareceu essa foto da Amanda com uma metralhadora, rindo histericamente enquanto a disparava. E pensamos, que ótimo, ela é totalmente maluca. Então pesquisamos Rafael Solégito e ele estava vestido de múmia com um cutelo. Não podia haver um material melhor para ilustrar aquela história. Rafael colecionava facas, dirigia um belo carro, estava se formando em engenharia. Ele não tinha muita experiência sexual. Ela devia ser só a segunda pessoa com quem ele tinha feito sexo.
E ela cravou suas garras nele. Ela foi vista com um namorado em uma loja enquanto compravam lingerie para ela. O dono da loja disse que os ouviu rindo sobre a noite de sexo que tiveram, apenas um dia depois de sua colega ter sido encontrada morta. La femme fatale, la dominatrice, Amanda mangiatrice di uomini, Amanda a devoradora de homens. Finalmente ela tinha seu próprio apelido, Foxy Moxie. Era uma manchete perfeita, um nome perfeito. Todos os jornais se alimentavam disso, todas as manchetes eram sobre ela. Eu nunca tinha conseguido tantas manchetes assim. Uma manchete depois da outra, um lead depois do outro, uma reportagem depois da outra. Dove sei, Vincenzo? Patrick! Allora come stai? Bene, Luca, con cazzo. Sì, ringrazio molto Dio, sì, che mi ha aiutato a tornare a casa. Patrick, ma perché mi hanno accusato lei, secondo lei? Non rispondere. Perché l'ha calunniato? Mi potete dare una risposta? Io credo che è un po' difficile. Perché deve aver calunniato Lumumba se questa calunnia non era finalizzata a depistare le indagini nei suoi confronti? Então entrou em cena Giuliano Mignini. Me lembro de que ele era um homem grande, muito formal. Io l'ho interrogata, le ho chiesto, ma perché lei ha fatto queste accuse? Por quê? Porque eu estava estressada, estava assustada. Foi depois de muitas horas, no meio da madrugada. Eu era inocente, me diziam que eu era culpada. L'indagata sta piangendo. Eu disse que foi porque disseram que eu tinha encontrado o Patrick. Eles tinham me mostrado a mensagem dele e dito que eu o tinha encontrado e que não me lembrava porque foi muito traumatizante. Lei insisteva nel dire mi hanno suggerito il nome di Lumumba. Mi hanno suggerito, io non capivo. Prima ci ha detto potrebbe essere vero. Naquele momento eu pensei que poderia ser verdade. Di solito una persona dice è vero, non è vero. Invece Amanda aveva un modo di ragionare stranissimo, come se lei ci fosse una continua oscillazione tra la realtà e il sogno. Ele repetiu a pergunta não uma, mas várias e várias vezes. Por que você citou Patrick Lumumba? Vocês me fizeram acreditar que eu vi Patrick Lumumba, portanto eu disse Patrick Lumumba. Não era a resposta que ele queria, eu percebi isso e fiquei arrasada. Quando isso aconteceu, eu percebi que eles nunca mais iriam me ouvir. C'è la suscettibilità di Amanda. Lei non sopporta di essere messa in discussione e ha anche un atteggiamento di tendenziale ostilità e ribellione verso le autorità, cioè è un po' anarcoide. Non so se a Seattle c'è un atteggiamento di questo tipo, questo non lo so. Con questo può darsi, io però non... ecco, mi limito ai fatti. Eu sempre quis ser jornalista, desde a infância. Todo mundo conhece o Woodward e Bernstein, e eu jamais sonhei em ter a mesma relevância deles, mas também sou muito curioso. E essa é uma das qualidades, se é que se pode chamar assim, de um bom jornalista. A Amanda estava numa cela da prisão de Capane, com 2 outras detentas. Ela foi submetida a um exame médico e fez exames de sangue. Então disseram que ela tinha contraído HIV e queria desenvolver a AIDS. Eu lembro que ela escreveu em seu diário que estava apavorada. Ela disse que queria ter uma família e que agora isso seria impossível. Depois ela fez uma lista de todos os seus amantes, dizendo que se lembrava de ter usado proteção com um deles, mas não com o outro. E tudo isso estava no diário dela, que também veio a público. Eu consegui ter acesso a ele. Na verdade, eu fui uma das primeiras pessoas a ler o diário. Como esse diário chegou à imprensa? Nós nunca revelamos nossas fontes, isso é fundamental. Se você fizer isso, vai trair todos os seus princípios jornalísticos. No final, ela não tinha HIV, era só um jogo psicológico da polícia e da promotoria contra ela. Na época, as pessoas diziam, como você pôde fazer isso? Como pôde cobrir essa história? Como pôde se envolver?
Mas, ao mesmo tempo, eram as mesmas pessoas que entravam na internet logo de manhã para tentar saber dos últimos detalhes. Mentre ripreso, va. No, dentro no, è dentro. E ancora non era stato trovato il coltello dell'omicidio. Quindi la polizia ha fatto la perquisizione nella casa di Sollecito, è andata in cucina, ha trovato questa serie di coltelli e ne ha trovato uno che rispondeva alle caratteristiche del delitto. Bensì trattasi di un coltello da cucina trovato dalla polizia nell'abitazione del Sollecito, unitamente condivisa con Amanda Knox. Il coltello è un elemento fondamentale. Il profilo genetico di Amanda si trova sotto l'impugnatura e il profilo genetico di Meredith in prossimità della punta. Questo coltello viene trovato in seguito a una perquisizione da me disposta. Eu não conseguia explicar a faca. Não havia motivo para o meu DNA estar no cabo e o DNA da Meredith estar na lâmina. Era impossível. Perché è in trito di sangue, quindi questo ce l'aveva nel momento in cui è stata ammazzata. La coppa sì. È stato anche strappato. Questa sì, qui è uscita la parte di cancetto. Sotto? Sì. Eccolo. Poi successivamente nel gancetto di reggiseno della vittima è stato trovato il materiale che era di Sollecito. Questo è un fatto di una significatività. Mi pare che non ci sia anche i colleghi, mi ricordo, mi fecero i complimenti e mi dissero a questo punto credo che ci sia ben poco da fare per i due. Eu nasci na região sul da Itália, perto do mar. Eu era muito tímido e não tinha namoradas. Isso importa quando você pode ter o Mega Drive ou o PlayStation. E quando conheci a Amanda, eu estava muito feliz, aproveitando o meu novo relacionamento. Por que eu mataria uma garota? Para mim isso é loucura. Agora eu faço parte desse pesadelo, dessa tragédia. E a minha vida vai ser destruída para sempre. Por tudo isso, se nada mudar. Mi ricordo che eravamo nei pressi della casa di Sollecito poco dopo che Lumumba uscisse di scena. Ma la polizia mi disse: abbiamo trovato prove che Meredith è stata uccisa da 3 persone. Em um caso bizarro com muitas reviravoltas, vamos começar com A polícia não conseguiu identificar algumas impressões digitais onde Meredith morreu. E disseram que encontraram fezes no banheiro. Ha trovato le tracce lasciate nella vagina di Meredith e poi c'erano le impronte. Ebbero la certezza che l'uomo che aveva lasciato le tracce fosse Rudy Herman Gede. Rudy Gede era fichado por arrombamento e invasão. Os moradores disseram que ele era uma figura arredia, não era confiável. Naquele momento ele já tinha fugido do país, mas a polícia conseguiu localizar um de seus melhores amigos e teve uma conversa por Skype com ele. Tu senti? La resta che è stata uccisa, l'ho conosciuta, la
sera prima. Che è successo? Il giorno dopo sono andato in questa casa. Però alla fine non abbiamo fatto niente perché lei non aveva il telefono e io ce l'avevo. Io sono andato in bagno. Dopodiché ho sentito urlare e sono uscito velocemente dal bagno. Ho visto questo qua. Era semibuio, di faccia non l'ho visto. Questo qua è fuggito, è scappato, è uscito dalla porta. Ho visto Meredith che già sanguinava, doveva alzare la gola. E tra lei che mi stringeva forte, Ci ho avuto paura, ero tutto sotto di sangue. Un cazzo paura. E io l'ammazzo. È stato emesso un mandato d'arresto internazionale e viene arrestato. Só de pensar que conhecia quem teria feito isso, porque eu conhecia um pouco. Eu já o tinha visto com os vizinhos. Nós o encontrávamos e falávamos com ele. Uma vez eu o vi jogando basquete com eles. E eu vi no meu trabalho uma vez. Mas eu nem sabia o nome dele. Rudy ha sempre detto di non aver mai ucciso nessuno. Un bravo avvocato deve mettere in conto che il giudice possa non credere al tuo cliente. Per quello che riguarda Rudy, la presenza è incontestata. Se avessimo fatto il processo insieme agli altri due imputati, temevo che si scaricassero tutte le colpe su Rudy. E Rudy sarebbe stato l'unico condannato e gli altri no. Quindi decisi di fare il processo abbreviato proprio per separare i due processi. Quando o julgamento do Rudy começou, houve uma revelação interessante. Nas conversas iniciais pelo Skype, o Rudy disse ao amigo que a Amanda não estava presente no local do crime. Ele disse que ela não tinha nada a ver com isso. Mas depois mudou sua história. E ho avuto modo di, guardando attraverso la finestra, di vedere appunto allontanarsi la sagoma, guardando fuori dalla finestra, la sagoma di Amanda Knox. Ninguém se importava muito com o Rudy. É claro que ele teve uma cobertura rápida. Nós cobrimos o julgamento e a sentença. Mas no fim das contas, ninguém se interessava por ele. Quem era mais interessante? Amanda. Com o culto à garota conhecida como Fox Knox, os italianos já o chamam de o julgamento da década. Todo mundo está falando sobre isso. Sexo. Um jogo sexual regado a drogas. Um jogo sexual regado a drogas. Um jogo sexual regado a drogas que acabou. Noi spingiamo da noi non spingiamo se guarda lì. Andate via. Signora, però lei non può spingere così, no? Perché io non posso. Quindi siamo arrivati al processo e pensavo che sarebbe stato tutto facile. C'erano prove dirette, come la prova del DNA, ma non c'è solo il DNA. Amanda era una ragazza molto disinibita, portava i ragazzi in casa. L'ascolto di amiche di Meredith mi ha convinto che se si può immaginare una ragazza più antitetica che sia possibile immaginare rispetto ad Amanda, questa doveva essere Meredith. Quella sera, immaginiamo Meredith che si vede all'improvviso capitare in casa Amanda e va bene, ma sollecito e Rudy dice ma come? Meredith non ne poteva più. Ha espresso sicuramente in maniera abbastanza esplicita un giudizio morale negativo nei confronti di Amanda. Come crede che sia andata oggi? Amanda si deve essere sentita umiliata, urtata
tu dai dei giudizi così severi sul piano morale nei miei confronti, adesso ti faccio vedere io che ti succede. È una ragazza molto orgogliosa. C'è un primo scontro e poi c'è un crescendo di attacchi. Sono convinto che Sollecito e Rudy abbiano un po' cercato di assecondare in tutti i modi Amanda quella sera. Piacere ad ogni costo, alla fondo della gran parte dei reati c'è questo. Depois de quase um ano de depoimentos, o chamado julgamento do século na Itália chegou ao fim. Amanda Knox deve conhecer seu destino amanhã. O veredicto deve sair. Amanda! Amanda! Al momento in cui la Corte si alza, legge il dispositivo, che è uno dei momenti più carichi di tensione che possano esservi nella vita, per l'imputato soprattutto, perché ne va della sua sorte. Chiedere la condanna, una pena così alta, per due ragazzi costa umanamente tantissimo. Mi guardo allo specchio e ho la fortuna di non vergognarmi, perché non c'è il minimo dubbio sulla responsabilità dei due. Visti gli articoli 533, 535, codice di procedura penale, dichiara Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti, li condanna alla pena di anni 26 di reclusione la Knox e alla pena di anni 25 il Sollecito. Sob os flashes das câmeras, Amanda foi levada a uma van preta momentos depois da leitura do veredicto. È un'assassina! È una furba! O veredicto pegou a família Knox de surpresa. Eles estavam tão convencidos da inocência da filha que trouxeram sua irmã mais nova ao tribunal. Quando esperam entrar com uma apelação, senhor? O mais rápido possível. Todos aqui associam a Meredith a um evento trágico, mas preferimos não nos lembrarmos dela dessa maneira. Pelo menos alguma justiça foi feita para nós, para ela. Nós estamos satisfeitos com a decisão, mas este não é o momento para comemorações. Ok, allora vi ringrazio e buon lavoro. Di solito si dice che Nemo profeta in patria, ma a me è capitato invece gente che io non conosco, che mi chiede di stringermi la mano e mi fa i complimenti, mi dà soddisfazione, perché Perugia è la mia piccola patria. De repente eu me vi sendo jogada nesse lugar escuro. Into this dark place. Eu senti tanto medo. A quem você pode recorrer? O que fazer? Pensei em suicídio. Pensei em todas as formas possíveis de me matar.
Eu só voltaria para casa com mais de 50 anos. Depois que meus parentes tivessem morrido. Eu estava corrompida. Não sei mais o que dizer. Passei quase 6 meses em confinamento solitário. Eu estava deprimido. Quem poderia me ajudar? Quem me livraria disso? Eu pensava muito na Amanda. Eu queria mandar flores no aniversário dela para dizer: eu estou aqui, eu estou do seu lado, ainda gosto de você. Mas ela deixou claro que o sentimento dela por mim tinha mudado completamente. Esse momento foi muito triste. Mesmo que eu só a conhecesse há 5 dias. Esses 5 dias foram tudo para mim. A assassina condenada Amanda Knox voltou hoje ao tribunal. Eles a chamam de Foxy Knox. Ela parece estar um pouco mais pálida e magra hoje. Talvez ela devesse fazer o cabelo e a maquiagem, mas acho que não é permitido na prisão. Em um apelo inesperado ao tribunal, Knox fez uma declaração de inocência repleta de lágrimas. Non ho mai aspettato di trovarmi qui, una condannata per un crimine che non ho commesso. Alla famiglia e ai cari di Meredith, voglio dire che mi dispiace molto che Meredith non c'è più. Non posso sapere come vi sentite, ma anch'io ho delle sorelle piccole e l'idea della loro sofferenza è infinita mancanza mi terrorizza. Uma vitória judicial para Amanda Knox, que está recorrendo da condenação por homicídio na Itália. O Tribunal de Apelações aprovou uma revisão independente de amostras cruciais de DNA. Entre as provas que um especialista independente vai reexaminar estão uma faca e um feixe de sutiã, considerados cruciais na condenação de Knox. Sia chiaro di come le persone possono lasciare le tracce di DNA con estrema facilità. Quando si muove la mano sul braccio si forma quel piccolo pulviscolo. Quello è tutto tracce di DNA che noi spandiamo all'interno del luogo dove stiamo in quel determinato momento. Quindi la scena di un crimine deve essere assolutamente asettica, ciò che invece non è accaduto. Nei video della polizia scientifica c'era molto caos. Si vede chiaramente un via vai di persone senza alcun dispositivo di protezione, i calzari non venivano cambiati e pochissime volte vengono cambiati i guanti. Insomma, una confusione più totale. Confusione su cui la stessa polizia scientifica si è espressa. Guarda, è assurdo, quello è assurdo. Io crediamo che sia inverosimile. Una disorganizzazione inverosimile, non sotto ogni aspetto. La contaminazione è uno dei quesiti che ci viene posto dalla Corte. Potrebbe esserci contaminazione? Il gancetto erano stati ritrovati sotto un tappetino 46 giorni dopo il delitto. Dopo 46 giorni è possibile che altre persone possano aver trasferito le tracce di DNA del corridoio o di altre stanze, del bagno, della cucina, all'interno della stanza di Meredith. In effetti, sul gancetto c'è il profilo di sollecito, ma c'erano almeno altri 2 uomini che non erano stati evidenziati. Il DNA deve essere obiettivo. Non lo devo interpretare per come io voglio che sia.
e devo dire che c'erano dei problemi di contaminazione nel laboratorio. La polizia scientifica ha identificato il profilo di Amanda sul coltello. Quello si vedeva e si vedeva bene, era un profilo bello. Ma per quanto riguarda il DNA di Meredith era talmente esiguo, talmente poco. Quando c'è un DNA così scarso, la probabilità di contaminazione è molto elevata. Quindi viene chiesto alla polizia scientifica: quando avete fatto il coltello l'avete fatto senza nessun altro reperto? E lei dice no, abbiamo lavorato insieme a altri almeno 50 campioni della Kercher. Il laboratorio non si poteva mica fermare perché era morta la Kercher. Se è così e lei lo riposta e lo sottoscrive, io sono sicura che sia un effetto di contaminazione. Quando ficamos sabendo foi uma loucura. A investigação mal feita e o trabalho grosseiro dos peritos. Eu me lembro da reação da imprensa e de todos no tribunal. Como jornalistas, todos procuramos o ângulo ou o título perfeito. E quando você vê uma coisa como essa, você pensa, maravilha, é um presente dos céus. A mão da Amanda Knox teria encostado naquela faca, ela teria matado a vítima nesse caso. Sem DNA? O quê? É, Itália. É uma loucura. É um pouco diferente do que estamos acostumados. Bunga bunga. O cara. Uma coisa que não consigo entender é que se a amostra de DNA não é inquestionável, como as coisas chegaram a esse ponto? Acredita que os norte-americanos deveriam intervir nos altos escalões do governo? Acho che il presidente deveria interferire, che le persone deveriam boicottare l'Italia, non deviam ir para là. Mi dispiaceva che volevano darci lezioni di diritto i media americani. Quel luogo, cioè il nostro tribunale, nel 1308 era la sede della prima facoltà di giurisprudenza d'Europa. In America, nel 1308, forse disegnavano i bisonti nelle caverne. Io ero irritato da tutta questa valanga di attacchi, soprattutto nei miei confronti, nei confronti della polizia, la stampa degli Stati Uniti, concentrazione esclusiva sul DNA. Ogni prova ha degli aspetti di incertezza. Allora, ecco perché le prove vanno valutate nella loro globalità. Sento dire, per me è colpevole, Amanda, perché ha detto troppe bugie. Devo far ricordare che c'erano dei comportamenti totalmente inspiegabili, totalmente irrazionali. Questo non c'è dubbio. Não havia vestígios meus no quarto onde a Meredith foi assassinada. Nem vestígios confiáveis do Rafael no quarto em que ela foi assassinada. Mas vocês tentavam encontrar a resposta nos meus olhos quando a resposta estava bem ali. Vocês estão olhando para mim por quê? São os meus olhos. Não são provas objetivas. O que é mais verossímil? Que eu tenha chamado o meu namorado e esse cara, cujo nome eu nem sei, mandei que eles estuprassem a minha colega e que deixassem que eu a esfaqueasse até a morte? Ou um homem que sempre cometia assaltos invadiu a minha casa, encontrou a Meredith, se aproveitou dela, a matou e fugiu. Um assalto que acabou mal. Mi è stato detto, non poteva essere altro che il solo Rudy. Lui e solo lui. Beh, non mi pare molto corretto questo comportamento. Non possiamo in modo più assoluto parlare della figura di Rudy Guedet. Quello che è successo all'interno di quella stanza tra Guedet e la povera Meredith non c'era nell'incarico assegnatomi dalla Corte di Assise di Appello di Perugia. Mi viene voglia forse di dire un qualche cosa che disse tanto tempo fa Cicerone, che è nella componente dell'uomo commettere l'errore. Solo la persona
che non vuole conoscere e che non osserva determinate cose persevera in quell'errore. Pensa che lei abbia fatto un buon lavoro nella difesa di Rudy, nel difendere Rudy e perché? Chiedetelo agli addetti ai lavori. Non ho capito. Chiedetelo agli addetti ai lavori chi è stato difeso meglio, se la difesa di Rudy è stata una buona difesa. Io so soltanto che Rudy tra un po' esce e gli altri devono ancora affrontare il processo. A voi la decisione, cercando di rendere giustizia e difendere l'onore di questo Stato che è uno Stato sovrano. 4 anos depois do brutal assassinato da jovem britânica Meredith Kercher, esse é o desfecho. Do lado de fora do tribunal, o mundo espera. Jornalistas ansiosos de todo mundo contam os minutos até que o destino de Amanda Knox seja revelado. Amanda está no local e será levada à sala do tribunal, onde logo irá ouvir a leitura do veredito. In nome del popolo italiano, imparziale riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia assolve entrambi gli imputati dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto e ordina l'immediata liberazione di Knox, Amanda, Marie e Sollecito Raffaele se non detenuti per altra caccia. Per favore. Silenzio, silenzio per favore, silenzio. A jovem de 24 anos desabou nos braços de seus advogados e parentes, todos reunidos na sala do tribunal, chorando num abraço emocionado. Mas fora do tribunal, a reação foi diferente. É grande a decepção do lado de fora por Amanda Knox ter sido inocentada do assassinato de Meredith Kercher. La giustizia ha detto che sono assolti, ma ci sarà la Cassazione, non arrendiamoci. Questa è una vergogna. Amanda Knox finalmente voltou para casa. Esse é o avião em que ela e a família embarcou. Essa é uma imagem ao vivo e muitos repórteres e apoiadores esperam por ela no aeroporto de Tacoma, em Seattle. Lá está ela. Ela está descendo a escada. Ela está descendo a escada. Ela está descendo a escada. Eu gostaria de agradecer a todos que acreditaram em mim, que me defenderam, que apoiaram a minha família. Minha família é a coisa mais importante para mim agora e eu só quero ficar com eles. Obrigada por ficarem ao meu lado. Quando eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a geladeira. Eu olhava para ela como uma coisa inédita, como um homem primitivo. Eu estava livre, estava feliz, mas de repente mergulhei na depressão, porque eu não sabia como recomeçar. Tudo era novo. Eu passei 4 anos na prisão, 6 meses na solitária. Como eu poderia me acostumar a uma vida que eu não queria? Eu era só um cara comum. Agora todos me conhecem. As pessoas me olham na rua, me fazem perguntas, me tratam como um astro de cinema. Mas eu não sou, e ainda vivo essa tragédia. Parabéns, Amanda. Por favor, me deixe em paz. Bem-vindo ao lar. Bem-vinda, Amanda. É bom estar em casa? Do que mais sentiu falta em Seattle? A questão é o que ela está fazendo com a fama recente. Ela está escrevendo um livro e seguindo em frente. Vai participar de Dançando com as Estrelas? Só então vamos saber quais são as suas reais motivações. Que ofertas de cinema você recebeu? Esse não é o nosso foco agora. O nosso foco é o seu bem-estar. Vocês estão cientes de que quanto mais esperarem, menos dinheiro vão acabar ganhando? O que quer dizer? Bem, ela não será mais um material valioso para uma entrevista se vocês esperarem um mês.
Eu não a vejo como um material valioso. Eu realmente achei que ficaria bem. Okay. Mas eu não era a mesma pessoa quando voltei para Seattle. O mundo todo sabia com quem eu já tinha feito sexo. 7 homens. E eu me tornei uma puta abominável, bestial, obcecada por sexo depravado. Eu entrei na fila de um supermercado e a pessoa atrás de mim disse: "É você. Eu te conheço." I know you. Eu só queria virar e dizer: "Quem você pensa que é? Você não me conhece." Você se pergunta por que todo mundo se interessa tanto por isso. Porque é divertido. A Suprema Corte da Itália decide hoje se vai manter a condenação da norte-americana Amanda Knox e seu ex-namorado Raffaele Sollecito pelo assassinato da estudante britânica Meredith Kercher. O advogado italiano de Amanda Knox disse hoje de manhã que ela está preocupada e não dormiu à noite. A família de Meredith Kercher expressou seu desejo. Eles estão convencidos da culpa de Amanda. E gostariam che ella fosse presa onde tutto cominciò in Italia. Guardatemi bene questo, vedete sono i secondi che mancano alla pronuncia della sentenza. Hanno avuto il divieto di accendere i telefonini, potranno riaccenderli e quindi comunicare la notizia nel momento in cui il Presidente avrà terminato la lettura del dispositivo. Siamo a momenti con questa sentenza. Attenzione! Alzate l'audio. Allora, la notizia è che Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti. Meu Deus. Eu sei, é uma loucura. Sono così felice per te, sono così felice per noi. Ok, vi voglio bene e ci sentiamo. Ok, ti amo. Ciao. Ciao. Meu Deus. A primeira reação foi de surpresa. Eles tinham 2 condenações e agora 2 absolvições. Parece um tempo longo demais para um veredito tão estranho. Foram 8 anos e isso desacredita tudo. Eu acho que, no fim das contas, os responsáveis foram a polícia e a promotoria. Eles cometeram erros crassos e se concentraram em teorias absurdas. Ficaram totalmente obcecados por elas. Eu sei que continuam dizendo que eles foram julgados pela mídia, mas eu não acredito nisso. Talvez por ser jornalista isso não me convença. Quando penso no que aconteceu, algumas das informações divulgadas eram absurdas. Eram totalmente inventadas.
Mas o que podíamos fazer? Somos jornalistas e relatamos o que ouvimos. E eu não posso dizer, espere um pouco, eu vou verificar essa informação com outra fonte, sabe-se lá de que maneira. Porque então meu rival chegaria primeiro e eu perderia o furo. Não funciona dessa maneira, não no jogo da notícia. Al processo c'era una signora che mi ha dato del demonio. You are evil. Posso dire che avrò sbagliato in certi casi. Sicuramente ho fatto cose che ho dovuto confessare. Ma siamo tutti in mezzo al bene e al male. È insito nella nostra natura umana. Amanda e Sollecito, se sono innocenti, auguro loro di poter dimenticare la sofferenza che hanno passato. Se sono colpevoli e la giustizia terrena non li ha raggiunti, di riconoscere le proprie colpe, perché appunto da credente so che la vita finisce in un processo che però non ha appelli, non ha ricorsi per Cassazione né revisioni. Acho que as pessoas gostam de monstros. E quando têm a chance, elas querem vê-las. As pessoas projetam seus temores. Elas querem ter a certeza de que as pessoas más são os outros, não elas. Talvez seja por isso. Todos sentimos medo. E o medo enlouquece as pessoas.